tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma história de sucesso. E hoje nós vamos conversar, bater um bate-papo com uma queridona que Deus colocou aí no nosso caminho. Ela tem impactado durante sua trajetória muitas vidas, ministrou nos Estados Unidos, no Japão, e hoje está na frente de um lindo trabalho como diretora da Casa da Criança Peniel, lá no Mato Grosso. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, pastora Joelma Facchini. Oi, olá, boa noite. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse bate-papo. Com Prazer é certeza vai nosso. ser muito bênção. Prazer. Prazer, Cris. Agradeço por ter aceitado o nosso convite para contar um pouco dessa história para o nosso canal. Eu que Tá? agradeço. Amém. Prazer é todo nosso. Então, pastora Joelma, pode se apresentar aí e falar um pouquinho da tua história. Ok. Bom, como já disse, né, Joelma, eu sou nascida e criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 56 anos e começo toda a minha história e trajetória, eu posso dizer assim, aos meus 18 anos de idade. Quando eu me converti, tive um encontro com Jesus e desse encontro recebi um chamado de Jesus também. Né? Então, desde cedo eu entendi que não era só eu ter sido salva, perdoada, mas que Jesus queria usar a minha vida por um propósito e com um propósito. Então, eu começo a minha trajetória aí aos 18 anos de idade. Não que antes dos 18 eu não tivesse uma vida, eu tinha, mas não uma vida com propósito, né? Como eu costumo dizer. Então, a partir dos 18, já na caminhada com Jesus, entendendo o chamado de Jesus para a minha vida, eu me entreguei totalmente. Eu entendi o seguinte, se Jesus tinha um plano na minha vida, se ele foi o Salvador, o Senhor da minha vida, então eu tinha que entregar tudo. Eu sempre tive algo dentro de mim, é tudo ou nada, né? Então eu entendi, não, se é para servir Jesus, eu quero servir com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todas as minhas forças. E, inocentemente, eu falei para Jesus, Jesus, eis-me aqui, usa-me para aquilo que tu quiseres. E aí, nesse desejo, nessa busca por Deus, eu saí da minha cidade, fui fazer um seminário fora, com 20 anos de idade, eu fui para uma outra cidade, fiquei ali um tempo, estudei e retornei a Campo Grande. E o interessante é que eu retornei a Campo Grande só para dar um tchau para minha família, porque eu iria para Belo Horizonte, trabalhar num centro de recuperação, na época de uns missionários que tinham sido da Jocum. Mas, nesse período que eu volto de São José do Rio Preto para despedir da minha família, Deus muda a minha história. E fala, não, você vai ficar em Campo Grande. Eu falei, Campo Grande? Eu me preparei para ir para fora, eu queria fazer outras coisas. Mas eu falei, tudo bem, vou esperar o que Deus tem para a minha vida aqui. E aí, nesse período, eu volto para a igreja local, começo a servir a igreja local. Eu sempre tive um coração para servir. Desde que eu me converti, eu entendi, eu sirvo para servir. E ali na igreja local, procurei fazer tudo que me vinha à mão. Porque esse é um lema dentro de mim, é forte. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz. Faz com todas as tuas forças. Porque na sepultura não tem mais obras, não tem mais nada para fazer. Então é aqui, é agora. Então eu me dediquei ali na igreja local, servindo as pessoas, fazendo uma visita quando me pediam. Nada era difícil para mim, limpando um banheiro, sabe aquela coisa assim de amor, paixão por Jesus mesmo. Qualquer coisa que vier à mão, faça. E nesse período, minha irmã mais velha, ela já era pastora e ela morava numa outra cidade. E quando ela retorna a Campo Grande, foi bem na época que eu retornei também. E ela começa um trabalho num bairro aqui em Campo Grande. E aí ela me chama para ajudá-la. E aí eu fui auxiliar ela. Ela voltou do campo missionário e começou um trabalho. E aí eu fui ajudar ela. E ali eu fiquei vários anos como pastora auxiliar. Eu já tinha sido consagrada ao ministério nessa época. E com 22 para 23 anos, eu já comecei a servir na igreja local como pastora auxiliar. E nesse período servindo, sempre orando, Deus, o que tu queres de mim? E eu sempre me vi dentro da recuperação
de pessoas com problemas na drogadição, no alcoolismo, e eu pensava, não, é nessa área que eu vou atuar, é nisso que Deus está me chamando. Uhum. Os anos foram passando, foi servindo, aí eu conheci um casal de missionários que estavam passando por Campo Grande, e eles foram na nossa igreja. E quando eles chegam na nossa igreja, naquele dia eu estava ministrando. E depois que acaba o culto, eles se apresentaram, eles eram de fora, mas eles eram primos de um grande amigo meu, um pastor amigo meu que chama Irineu Gruber. Uhum. E aí, esse casal fala que estavam em Campo Grande, eles não iam ficar, mas Deus falou, não, vocês têm que ficar e montar um trabalho, porque eu sinto o choro das crianças nessa cidade. Aí esse casal de missionários entendeu que Deus estava chamando eles para montar um trabalho para crianças, acolher as crianças vítimas de violência, de maus tratos. E aí eu pego amizade com eles. E eles falam para mim assim, olha, nós queremos montar um trabalho e tal. Eu falei, que lindo, que maravilhoso. Mas, tipo assim, pode fazer, mas me deixa bem longe desse negócio. Eu já estou aqui na igreja local, meu trabalho é com recuperação, não tem nada a ver com negócio de criança. Na minha mente era o que eu pensei, né? E ali continuo minha jornada, e esse casal começou a se aproximar de mim e falou, olha, a gente quer montar uma instituição, mas precisamos de pessoas, não conhecemos ninguém, a gente tem boas referências, né? Eu era uma menina de 24 para 25 anos naquela época, né? E aí eles falam, você não poderia fazer parte junto, né, para a gente montar essa instituição, a gente não conhece muita gente. Eu falei, olha, não dá. Eu posso, assim, como igreja, a igreja abraçar esse trabalho, ajudar com alimentação, sei lá, com alguma coisa, mas eu não quero pôr meu nome nisso, porque não me vejo dentro disso. Acho que não tem nada a ver comigo. E aí, eles na ânsia de montar o trabalho, não, mas olha, só para ajudar Só no um papel. pouquinho. E mesmo no papel, eu falei, não quero, nem no papel, quero só ajudar por fora, sem me envolver muito. Mas você sabe que a Clair, chama Clair, essa missionária, ela era muito insistente, mas ela era uma pessoa tão amorosa, tão educada, que eu ficava meio constrangida, sabe? Uhum. E aí um dia ela marca uma reunião, me chama para essa reunião e várias outras pessoas, e eu não fui à reunião. Eu não falei que ia, né? Ela convidou, mas me deu uma dor de cabeça, uma enxaqueca que eu nunca tinha tido igual. E eu fiquei tão mal naquele dia, e minha irmã foi. E aí eu fui pro quarto, olha como são as coisas de Deus, né? Eu fui pro meu quarto, deitei e falei para minha mãe na época, mãe, não atendo ninguém, nem a luz acende, porque é horrível a dor que eu tô sentindo. Ela falou, tá bom. E aí lá pelas 9 e pouco da noite, minha mãe entrou no quarto. Ai, filha, desculpa, mas tem uma mulher no telefone tão insistente, eu já falei para ela que você não vai atender, que você não está passando bem, mas ela está assim implorando, eu não sei mais o que falar. E ela disse que a tua irmã está lá também na reunião, uma coisa assim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí atendi, era a Clair. Aí a Clair falou, pastora, desculpa, tua mãe falou que você não estava bem, tua irmã também, mas é que a gente está aqui fechando uma ata e a gente precisa de só mais uma pessoa na diretoria para poder fazer tudo. Eu falei, meu Deus, que mulher insistente, que mulher difícil, eu pensei. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa de insistir com ninguém. Eu sou assim super, às vezes até tímida. E eu falo, se eu vejo que a pessoa já falou um não, eu paro. Mas ela não parou. Glória a Deus que ela não parou. E aí ela falou assim, é só mais um cargo, só que precisa ser preenchido. Eu falei, irmã, tá bom, põe meu nome, pode pôr, mas é de nome, tá? Só o nome. Não conta muito comigo, eu não tenho tempo, eu já estou trabalhando na igreja local, eu já viajava naquela época, tão nova. E aí ela falou, então tá bom. Aí depois ela falou assim, então tá, então a senhora você vai ficar como vice-presidente. Falei, vice-presidente? Não, vice-presidente não. Não, mas é só de nome, é tranquilo e tal. Olha, acabei que aceitei. E eu vi que foi de Deus mesmo. Nisso que eu aceito,
Eu falei, bom, é de nome, eu assino, tiver que assinar, mas nem vou lá, nem quero saber disso. Nem quero ver. Eu falei, eu não tenho nada a ver com criança, em acolhimento. Mas, desde que eu falei para o Senhor o que Ele quisesse de mim, né? Então, aí Jesus falou, então, é o que eu quero. E aí eu começo a ajudar a Clair e o pastor Manfred, na época, que era o esposo dela. E eu fui me envolvendo, pouco, mas me envolvendo, eu tinha muita compaixão, assim, eu olhava aquela situação e olhava ela também. Às vezes eu não sei se eu sentia mais dó dela ou das crianças, porque ela era tão vocacionada, tão apaixonada, tão dedicada. Eu costumo dizer que ela foi uma pessoa que eu conheci de verdade, que exalava Jesus, era Jesus na Terra, uma compaixão que eu me sentia mal perto dela. Falava, gente, eu não sou nem cristã, eu acho, perto da Clair, porque ela é tão boa, tão pura, tão, sabe, sem vaidade, sem nada, tão com paixão. E aí eu acabei me apegando a eles, e aí quando surgiu uma situação, eu ia dar uma ajudazinha aqui, uma ajudazinha ali, mas de fora. Só que aí passou um ano e pouquinho, ela me chama na casa dela e fala assim, olha, Deus falou com meu esposo. Eu falei, é? Ela falou, é. E Deus falou que nós temos que ir embora para outro país. Eu falei, para outro país, mas tá, mas Deus falou? Ela falou, falou. E aí ela falou assim, e quando Deus fala, nós obedecemos. Eu falei, ah, que legal. Aí eu falei, quando vocês pretendem? Ela falou, semana que vem. E como que é? Semana que vem. Gente, não muda nem de cidade uma semana, imagina de país. É. Não, eu falei. Aí ela falou assim, e você sabe, né? Você é a vice-presidente. Então só tem uma alternativa, duas alternativas, ou você assume ou a gente fecha o trabalho. E eu sempre fui uma pessoa assim, impetuosa, sabe? De responder sem pensar. Aí quando ela falou isso, eu falei, é só fechar. Né? Vocês abriram, não tem como continuar. Não tem outra coisa. E ela ainda perguntou assim para mim, tá, mas você não vai nem orar? Eu falei, não vou orar, não. Eu fiquei, na hora, eu fiquei brava, sabe? Eu falei, não vou orar, não vou orar. Ela falou, mas nem orar você vai para ver o que Deus fala, né? Eu falei, não vou orar, eu não fui eu que abri esse trabalho, eu não tenho nada com isso. Vocês resolvem. Eu falei que era nome. Olha, eu só sei que eu fui embora naquele dia, arrasada. Eu falei, poxa, na minha mente, né? Esse pessoal abre um trabalho e agora fala que vai embora. Isso não existe, tá? E eu falei, não vou orar, não quero saber. Tá? Só que eu sempre faço assim, na hora eu posso até falar, não faço, não vou, mas depois eu oro. Eu só dou uma brigadinha assim, mas depois eu oro, né? É como aquele filho, né, que o pai manda fazer, ele fala, não vou. E o outro fala, vou, mas quem faz é o que fala, não vou, né? É. E aí passou uns dias, eu não falei com eles nem nada, e algumas pessoas falaram para mim, olha, não seja besta, isso daí é uma bomba que vão jogar na tua mão. Olha, você não tem nada a ver com isso, teu ministério é outro, você vai acabar com a sua vida lá naquele bairro longe, com um monte de crianças que é filho dos outros. Ó, esquece isso. Os próprios amigos de ministério falaram, isso não é de Deus, isso é para acabar com o seu ministério. Minha família também, não, pelo amor de Deus, Joana, minha mãe vai casar e ter filho, pelo amor de Deus, vai casar e ter filho, esquece esse negócio. Então ninguém apoiou? Não, daquele primeiro momento todo mundo falou, não, isso é uma bomba na sua mão, isso é uma coisa que vai acabar com você, isso não tem cabimento. Só que numa tarde eu estava na igreja, eu ia todos os dias para a igreja, né, e tinha um período de oração, e eu estava orando. E nisso que eu estava orando, veio um quebrantamento, assim, um quebrantamento, não sei explicar. Eu estava ali orando, louvando Jesus, de repente eu me vi de joelhos, chorando copiosamente. Aquilo foi muito impactante, porque era um constrangimento do espírito, não era uma coisa que eu nem sei explicar em palavras. E naquele momento que eu estava ali chorando, eu ouvi a voz de Deus. Ela foi audível para mim. E Jesus falou para mim ali, naquele momento, que se eu podia fazer para Ele.
E aí eu chorei, 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 chorei. E eu falei, para o Senhor eu posso. Para o Senhor eu posso. E aí eu falei para ele assim, mas eu não tenho amor para isso, Jesus, eu não tenho. E aí ele falou novamente, não preciso do seu amor. E nem quero ele. Porque o seu amor, ele é limitado, o seu amor vai ter preferência, o seu amor não é incondicional. Mas o meu amor, ele é incondicional. O meu amor ama até os mais inamáveis. O meu amor aceita. Agora eu preciso que você me deixe amar através de você. Ai, que lindo. E então eu entendi, não era minha força, não era a minha capacidade, não era o meu amor, era a minha rendição. E naquele momento eu me rendi. Não tive dúvida de nada, não teve luta, não teve nada. Eu levantei dali, entendendo, é para ele, é por ele. Tudo é por ele, para ele, por causa dele. Então não é o que eu gosto ou o que eu quero, porque independente de gostar ou não, o que eu fizer, que for ele através de mim, eu vou ter capacidade, amor, força, habilidade, sabedoria para fazer. Então, o que Jesus quis dizer para mim, eu só preciso viver através de você. Eu só preciso amar através de você. Você só precisa ser um canal. E um canal desimpedido, sem vontade própria, rendida à minha vontade. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Acabou a luta, levantei dali, conversei com o casal de amigos, né, os pastores, e falei para eles, olha, eu posso fazer sim. Jesus falou comigo. E eu estou disponível. Mas ninguém acreditou, é lógico. Eles ficaram muito felizes, mas meus amigos, minha família, todos falaram, gente, você está louca. Você vai acabar com sua vida. Você não deve fazer isso. Você não tem, como que você vai pagar essa dívida? Né? Eu falei, olha, se Jesus mandou, ele vai ter que fazer. Eu não tenho capacidade para fazer. A única coisa que eu tenho para oferecer para Jesus hoje sou eu. É minhas mãos, os meus pés para serem os dele. Agora, recurso, paz, poder, provisão, tem que vir dele. Ele sabe que eu não tenho como. Uhum. E aí eu assumi, eu tinha 25 anos, mais ou menos, ia fazer 26 anos, que eu fiz, vou fazer 57, Uhum. e enfrentei, sabe? Eles foram embora, a casa não tinha nenhuma dívida. Era um trabalho bem pequeno, num bairro bem longe. Na verdade, não tinha vizinho, não tinha nada, era uma estrada de chão, né? Uhum. E eu que nunca tinha dormido fora da minha casa, nunca tinha ido viver num lugar sem vizinho, sem nada, me pego ali agora, dentro daquele lugar, numa edícula, num bairro longe, e ao mesmo tempo perigosa, com um monte de criança, sem zero recurso, zero. Meu Deus. Não tinha dívida, mas também não tinha recurso. Sim. Era cada dia o seu dia. Então, ali foi a maior escola que eu tive sobre a fé. Escola da fé foi ali. Não foi no seminário, não foi... Não que eu não estudei, que eu não estudo, amo estudar, amo aprender, mas foi no dia a dia ali, sabe? Uhum. Precisando do pão diário, precisando do dinheiro da luz daquele dia, da água. E eu fiz um compromisso com Jesus. Jesus, se o Senhor me colocou aqui, eu não vou pedir nada. Eu não vou ligar para minha família, eu não vou ligar para meus amigos, não vou pedir nada para ninguém. Porque tudo que eles esperam é que eu não dure aqui uma semana. Uhum. E todo mundo... É interessante que as pessoas dão um prazo de validade para mim, sabe? Verdade. Principalmente os que não confiam na gente, né? Não acreditam, né? Eles falavam, quer ver? Em um mês ela vai sair daquele negócio, ela não vai aguentar. Não, ela não tem jeito para isso. E na época, assim, eu era uma pessoa muito ativa, impetuosa, né? Viajava muito, gostava de fazer grandes eventos na igreja, de repente você está dentro de uma edícula. Chegamos naquela época a ter 14 bebês morando ali, só com uma senhora de idade para me ajudar, sem recurso para nada. Meu Deus. E às vezes minha mãe ligava, alguns amigos ligavam, e aí, como que tá? Tá ótimo. Deus no controle sempre. Gente, eu desligava, as lágrimas corriam. Porque eu não sabia o que eu ia dar de comer para aquelas crianças. Os desafios, né, Joelma? Tu deve ter enfrentado bastante desafios. Então, assim, eu me rendi.
Então, acho que essa é a minha história, né? Eu acredito que a obra de Deus, ela começa difícil, ela fica mais difícil, ela se torna impossível, aí você faz, porque aí é Jesus fazendo, porque é impossível. Né? Então, Verdade. mas é maravilhoso, tem sido maravilhoso. 30 anos se passaram, né, desse início ali, mas eu acredito que tudo na nossa vida é o quanto a gente se rende. Mais nada. Ai, que legal, porque eis-me aqui, né? Eu acho É, que se tu tá aberto àquilo que Deus tem para te dar, Ele vai te dar muito mais daquilo que tu imagina, né? sim, eu sempre penso, né? Foi muito além do que nem primeiro que eu nem imaginava, foi além do que eu imaginava, Ele que imaginava para ti. foi além do que eu acreditava, foi além do que eu, sabe? É bem aquela palavra, né? Que Jesus vai além daquilo que pensamos, sonhamos, Isso, imaginamos e até mesmo cremos ou oramos. É, verdade. então, eu procurei viver o meu dia a dia, mais nada. Eu não fui uma pessoa que fiquei ali tentando criar situações. Não, eu acordava todos os dias com um desejo, fazer a vontade de Deus. Todos os dias eu acordava, independente de estar cansada, de não estar cansada, de ter problemas ou não ter problemas, eu tinha algo no meu coração, não tem volta, só para o alvo. Aham. Fé e avançar, só. Então, é isso que me motivou, que me sustentou em todos os anos. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós temos um quadro que fica na sala da casa da criança. Aham. Quem sabe você vai vir aqui um dia. Deus vai preparar para você estar aqui. Amém. E eu tinha ido pregar num centro de recuperação. Uhum. E quando eu estou ali, depois que eu ministrei ali, era uma chácara masculina, né? E na hora que eu estava indo embora, um rapaz veio e falou assim: Pastora, eu pintei um quadro, eu queria dar para a senhora. E era interessante porque esse quadro, na hora que ele me deu, eu olhei aquilo ali, uma árvore sem folhas, tudo caindo, as folhas, tudo seco. Mas escrito assim: o justo viverá pela fé. E aí, quando eu peguei aquele quadro, falei: um quadro esquisito, quadro, uma árvore morta praticamente, só Sim. algumas folhinhas caindo. E naquele dia eu entendi, Deus falando comigo: não ande por vista, ande por fé. Ainda que aparentemente não tem folha, não tem nada, mas você não deve viver pelo natural, mas pelo sobrenatural, pela fé, crendo em mim, em mais nada. E aí eu fiz uma moldura nesse quadro e ele fica bem na sala, na casa Ai, que daqui. lindo. Por quê? Todas as vezes que as coisas parecem tão difíceis, que parece ser, meu Deus, e agora eu olho para aquele quadro e eu lembro. Coloca a visão certa, é pela fé. Não é Tá no pelo, caminho certo, né? não é pelo natural, não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Então, creia que eu posso fazer o impossível aqui. E assim tem sido cada dia esse momento gostoso, esse momento desafiador, né? Aham. Mas que vale a pena. E como Legal. vale? Legal. Me diz uma coisa. Você cresceu praticamente junto com a casa, né? Dá Sim. pra se dizer assim. O que que tu aprendeu que tu acha importante hoje? Que tu aprendeu no longo dessa trajetória que tu acha importante hoje pra ti, pro teu dia a dia, para aquilo que tu carrega hoje? Olha, eu acredito que uma das coisas fundamentais do processo é você ser flexível. A flexibilidade, eu custei aprender ela, né? Porque eu tinha uma visão de Deus, um chamado de Deus, mas no longo da trajetória eu precisava ser um pouquinho mais flexível para entender algumas situações, para entender por onde Deus estava me levando, porque eu era uma pessoa muito, como eu digo, muito rígida para Uhum, tudo. Não uhum. é assim, é assim e pronto. Mas não era aquela questão do sim, sim, não, não. Hoje ainda sou assim, sim, sim, não, não. Mas era aquela inflexibilidade, talvez pela minha criação, pela minha limitação, mesmo que era Jesus em mim, através de mim, tem minha personalidade, tem minha vivência, tem uma série de coisas que a gente carrega na vida. Então, eu acredito que toda pessoa que esteja começando, esteja no meio ou no fim de alguma coisa, seja flexível. Não negocie valores,
mas seja flexível naquilo que pode ser flexível. Até naquilo que podia ser mais flexível, mais leve, eu acho que eu levei muito... podia ter sido mais leve, eu levei a coisa mais pesada, mais séria demais, entende? E não é uma seriedade no sentido de você não ter que ser correto, ter caráter. Era você realmente, às vezes você sofre tanto, sem necessidade. Antecipadamente, né? Não, assim, eu acho que a trajetória com Jesus, com aquilo que Jesus nos dá, ela pode ser mais leve. Eu acho que muita coisa eu fui muito inflexível, muita coisa eu sofri sem necessidade. Então, eu acredito que na minha trajetória, se eu pudesse deixar um conselho para quem está iniciando ou para quem está vivendo a sua jornada, viva leve. Sabe? Jesus é leve, tudo é leve. Às vezes a gente enrijece demais e a coisa fica difícil, pesada e sem necessidade. Então, eu acredito que isso é uma das coisas. Nas orações a gente também tem que pedir pelo quebrantamento, né? Eu acho muito essa questão que tu tá falando aí. A gente quer o melhor de Deus, a gente quer viver o melhor, mas a gente não tá pronto às vezes para receber aquilo justamente por falta do quebrantamento, né? Por falta dessa leveza que nem tu disse, né? Eu acho que por eu começar muito cedo na minha jornada ministerial, e a jornada ministerial ela é muito interessante, porque, primeiro, quando você é mulher, já é um diferencial, porque tem os preconceitos, tem as coisas, mulher não pode, mulher não deveria fazer, mulher não deve falar, e principalmente, imagina, há 38 anos atrás, quando eu comecei, tinha poucas mulheres no Brasil que faziam alguma coisa. Verdade. E principalmente no ministério. Então, talvez a responsabilidade me levou a ficar um pouco rígida, um pouco séria demais. Eu podia ter brincado mais, eu podia ter rido mais, eu podia ter sido mais leve. Eu faria tudo que eu fiz, mas eu faria de maneira mais descontraída, de maneira menos pesada, sabe? Mas eu penso que naquele momento era como eu entendia que tinha que ser feito. Lógico que a gente nunca está pronto, né? A gente vai ficando pronto no processo. Mas para quem está começando, eu diria, seja leve. Seja leve. Naquilo que dá para flexibilizar, flexibiliza. Naquilo que não dá, tudo bem, não precisa flexibilizar. E nem precisa ser rígido, só se mantenha dentro dos seus valores e princípios. Mas sem apelar, sem ser tão dura com as pessoas e com você mesmo. Legal. Diz um momento que tu considera assim que foi marcante para ti. Olha, para mim o momento mais marcante em toda a minha vida foi quando Jesus falou comigo. Esse foi o momento mais marcante. Se eu não tivesse tido aquele momento, eu não estaria até hoje onde eu estou. Eu já teria desistido. Se não fosse aquela voz, se não fosse aquele pedido, você pode fazer para mim, eu não estaria aqui. Então, esse foi o momento mais marcante da minha vida. Ali toda a guerra acabou, todo o medo acabou, toda a ansiedade acabou. E uma das coisas que naquele momento rompeu na minha vida, o temor dos homens. O que os homens pensavam não tinha mais valor para mim, naquele momento. Não estou dizendo em respeito à autoridade, em respeito a pai e mãe. Sim. Mas aquela voz, aquele pedido foi além. Eu queria estar obediente a ele e não aos homens. Então, ali o temor dos homens da minha vida cessou. Gente, o que os outros iam pensar de mim, se eu ia acabar com a minha vida, se eu ia lá, como alguns falam, vai ficar criando filho de bandido, vai ficar acabando com a sua vida com o filho dos outros, você é nova, jovem, pode viver tantas coisas, vai ficar enfurnada dentro de um abrigo, isso não é de Deus. Então, existe uma pressão social, existe uma pressão familiar, existe uma pressão até da igreja. Hoje, uma mulher tem que casar, ter seus filhos, ter seu molde, ter só, sabe? Então, quer dizer, eu estava fora do padrão para aquele momento. Então, eu tive que... Aquela voz foi tão forte para mim que o temor das pessoas, do que elas iam pensar da minha imagem, de quem eu era, de que eu era uma fracassada, porque eu estava deixando algo bem sucedido para me enfurnar dentro de uma casa, uma edícula. Então, esse foi o momento mais marcante, quando Jesus me pediu para fazer para ele. Legal. Mudaria alguma coisa?
Se eu mudaria? Sim. Como eu disse, eu mudaria se eu pudesse, né? Nossa, Agora é só para frente, né? mas eu mudaria se eu tivesse a chance, eu seria mais flexível. Eu Aham. seria mais leve, isso sim. Como tu espera estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu espero, de verdade, estar melhor do que eu estou hoje, Uhum. em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, para poder servir mais. Esse ano tem sido um ano muito importante na minha vida que eu tenho focado em crescimento pessoal, né? Fazendo novos cursos, novas coisas, porque eu entendo, eu preciso melhorar. Eu preciso crescer em todas as áreas, espiritual, emocional, para que eu possa ajudar mais, para que eu possa acolher mais, para que eu possa ir para novos projetos. Então, eu acredito que daqui 5 anos eu vou estar desfrutando mesmo, de grandes conquistas no sentido de ministério, emocional, material. Eu tenho me programado, eu tenho me dedicado para isso. Então, eu me vejo bem melhor daqui 5 anos. Não sei se o mundo vai estar melhor, mas eu vou estar melhor para esse mundo. Legal, legal, muito bom. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da casa. A gente teve o prazer de receber a Márcia aqui também no nosso canal. E foi uma alegria imensa, porque eu conheço ela de longa data e desde já era apaixonada pela história dela. Mas quando ela trouxe, deu para ver aquele brilhozinho especial, sabe? Quando falava da casa. Tem. E acendeu um fogo dentro da gente, um desejo muito de poder colaborar. E graças a Deus, Deus proporcionou o caminho para nós fazer isso. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da casa, o quanto é importante também as pessoas conhecerem mais esse projeto, essa ONG e ajudar, né? Sim. Bom, a Casa da Criança, para mim, eu posso dizer dela, é a minha vida, sabe? Eu vivi, eu cresci com ela. Conviver e viver com as crianças, para mim, é tão natural, é tão simples, é tão. Mesmo quando você recebe uma criança com maior dificuldade, às vezes as pessoas falam: ai meu Deus, essa criança, para mim é tão normal, porque é uma vivência. A casa ela é uma unidade de acolhimento, ela acolhe as crianças que por algum motivo tiveram seus direitos violados, Uhum, em qualquer área, seja emocional, física, infelizmente sexual. A criança vem, ela chega na casa da criança, e a casa da criança ela tem um papel, acolher. Eu costumo dizer que a primeira semana da criança, da casa, é um desafio para ela e para nós, porque é difícil para ela, é difícil para nós. Às vezes uma criança chega, você não sabe nada da história, nada do histórico, às vezes vem até sem certidão de nascimento. Você tem que nossa. descobrir tudo. Tem criança Uhum, que nunca foi vacinada, tem criança que nunca teve um histórico da rede pública de saúde, meu e aí vai. Deus. Tem criança que nem certidão, né? Tem criança que às vezes chega com 10, 11 anos, nunca foi numa escola. Nossa, e a gente não tem noção disso, né? Hoje em Sim, dia, se for não, mas pensar um tempo atrás, mas hoje em dia não ter essa. sim. E você não sabe se tinha, como foi a gestação, você não sabe como que foi a história dessa criança. Às vezes você vai descobrindo no meio do caminho. E você vai descobrindo, ouvindo da própria criança algumas coisas, quando ela vai soltando aqui, soltando ali. Então, eu acredito que a casa, ela tem uma vida, ela é incrível como que ela tem uma vida própria. Depois de tantos anos, cada criança que chega, a gente acolhe, a gente vai vivendo com ela, vai aprendendo com ela, vai se Aham, doando para ela, e você vai vendo o crescimento daquela criança, aquela criança que chegou, que às vezes nunca teve uma comida no horário, de repente ela começa a sentar para o almoço, para a janta, e ela começa a sentir o que é estar na mesa, né, ah, como uma família, porque nós temos o hábito, aham, todos os dias é colocada a mesa. As vasilhas são colocadas todas na mesa para ser servidas. A gente serve os pequenininhos de 1 ano, 2 anos, mas os outros eles se servem já. Então, aham. é aquela coisa do pertencimento, daquela coisa gostosa de sentar junto,
Parece aquelas famílias italianas, Aquelas família grande, mesa grande. aquelas famílias grandes, e aí um começa a falar e o outro guri já começa a gritar, e você fala, para, guri, o outro, para. Sabe, sabe aquela coisa gostosa? Eu acho que o Uhum. diferencial do nosso trabalho, e que eu amo, é essa coisa família, essa coisa gostosa de sentar junto, de gritar junto, sabe? Não é um gritar descompensado, mas aquela coisa gostosa que e é interessante que as crianças, quando elas vão passando o tempo ali, elas vão pertencendo, então elas já ficam com as manias delas, aí as crianças novas que vão chegando, eles já começam, oh, guri, para com isso é chato, isso é feio, é uma coisa muito gostosa. Assim, o pessoal que vem aqui, eles falam assim, gente, não dá para acreditar que é um abrigo, porque parece uma casa de família normal, as crianças chegam, estão brincando, o outro está fazendo uma coisa de bem com a vida, não que não tenha traumas, problemas, Claro. mas por eles estarem tão bem cuidados, tão bem acolhidos, tão bem junto com a gente, eles são leves, eles são livres. A gente passeia, a gente vai num shopping, a gente vai numa praça, a gente vai num parque, a gente vai num... Aqui tem um ecoparque, como a gente diz que é um balneário de piscinas, né? Uhum. Às vezes eles me olham, Jô, quando que dá pra gente ir num ecoparque? Mas vocês acham que sou sócia do ecoparque? Sabe? Então a gente proporciona tanta coisa gostosa, a gente procura deixar boas memórias para eles. Quando eles saírem daqui, eles têm boas memórias, eles têm coisas gostosas, sabe? Sim. Então, apesar de, lógico, estar dentro de uma legislação, estar dentro de uma cartilha da assistência social, ela é vista, o acolhimento é visto como alta complexidade, não é um trabalho comum, simples, não é um trabalho como qualquer outro, como um contraturno, que a criança fica um período lá e outro período em casa. Ela mora aqui, provisoriamente ela mora. Uhum. Quer dizer, a rotina dela é aqui, a escola dela é a gente que leva, o atendimento psicológico, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é uma casa só com tantas crianças, é tão pouca criança, porque nós temos mentalidade de números, não de indivíduos. Isso é muito triste. É. Né? Então, quer dizer, mas são 12 crianças, sim, são 12 processos, 12 famílias para você acompanhar, né? Fora os que já estiveram aqui, hoje voltaram para a família de origem, que a gente tem que acompanhar, se torna um grande trabalho. Okay? E um trabalho que às vezes as pessoas não têm essa visão, porque até a igreja às vezes não tem essa visão, Exato. porque eles gostam de números. Ah, mas quantas crianças tem lá? 300? É como se o número, eu acho que é uma coisa tão medíocre, isso, tão pobre, sabe? É. A gente vai perdendo essa visão do ser humano, do indivíduo, sabe? Seja uma criança, seja um adulto, é uma pessoa. Uhum. Jesus morreria por uma. Se tivesse só uma pessoa aqui, Jesus morreria por ela. Verdade. Entende? E a gente perde essa compaixão, esse amor de entender que é uma pessoa. Mas aquele pequenininho que entrou aqui, que é tão pequenininho, que é tão pode talvez amanhã mudar uma geração. Entende? Pode amanhã ser o futuro presidente da nossa nação. Eu sei. Entende? Então, todos merecem ser cuidados, guardados, protegidos. E nós temos uma visão, não de. Nesse trabalho na área social, como a igreja fala, que eu não consigo entender trabalho social. Para mim, existe o meu próximo. Quando a gente fala trabalho social, o trabalho social lá. Parece que é uma coisa obrigada, né? Uma coisa Não, assim, sem amor, né? é uma coisa assim. Eu tenho que ir lá dar comida para o pobre, eu tenho que ir lá. Não, é o meu próximo. Sabe, a gente como a gente. A gente já vê, é que nem um grupo na igreja, não estou falando igreja porque é por causa do contexto que eu vivo mais, né? Mas, vamos fazer o grupo da assistência social, vamos dar um sopão, vamos dar... Não sou contra dar nada, acho que tudo que a gente puder ajudar, ajudar. Uhum. Mas eu não estou indo lá dar um sopão, estou indo lá ver um ser humano que está num momento de vulnerabilidade da vida dele, que precisa ser cuidado, amado. Sabe, não adianta a sopa, eu posso até dar a sopa, mas dependendo da maneira que eu der a sopa, vai ser só a sopa. É, verdade. Eu Se eu acho não que é olhar, muito importante nesse acolhimento, essa coisa que tu diz da vivência do dia a dia, a maneira que tu vai tratar,
porque é dali que eles vão sair para a vida deles lá fora. É dali que eles vão colocar em prática. E como eu já tinha visto em muitos lugares falar, a importância, principalmente crianças de 0 a 7 anos, aquela primeira formação, como é importante tu pagar palavras positivas, tu ensinar, tu, né? Então é muito importante essa adaptação. E com É certeza quem aquela está na coisa, frente né? do trabalho, né, tem que levar isso muito à ponta do lápis, né? E eu brinco muito com a Márcia, né? Porque eu sou uma pessoa muito detalhista. Né? Então, eu chego no portão, já vejo tudo que tem que mexer, que arrumar, que, sabe? Às vezes eu vejo a roupa que a criança tá, o chinelo como que tá, o cabelo como que tá. Aí eu já chego, Márcia, tem que ver isso, ver aquilo. Nossa, mas a senhora vê tudo. Eu acho que é engraçado, porque eu falo para ela, o dia que eu não estiver mais vendo, acabou meu tempo aqui, Márcia. Acabou meu tempo. Porque se importar, manter uma rotina não é fácil. É, Às vezes o cansaço, os anos, faz as pessoas irem baixando a guarda, sabe? Relaxando, é. fazendo de qualquer jeito. Ah, deixa como tá. E eu brinco com a Márcia, o dia que você falar para mim, nossa, a senhora não está mais ligando para nada, a senhora não se importa se o chinelo está sujo, se o cabelo não está Tá cortado, se a nada criança não errado. tá. Então, eu falei, o dia que você perceber isso na minha vida, Márcia, pode saber que está chegando o dia de eu sair. Porque enquanto eu tiver, não importa se são 30 anos, porque 30 anos não é 3 dias, não é 3 meses, é uma vida É uma inteira. vida. Uma vida. É, toda a minha juventude, meu melhor, minha maior energia eu dei aqui. Então, o dia que eu não me importar mais, é porque não é mais meu lugar. Porque eu não posso perder essa capacidade de me importar. Ah, mas isso é frescura. Não. Até mesmo quando eu me importo com a limpeza do ambiente, eu estou me importando com o cuidado que eles vão ter e ver em nós por eles. Porque a higiene faz parte do cuidado. Porque um cabelinho limpo faz parte de dizer, olha, você tem direito a ter saúde, você tem direito a ter higiene, você tem direito a se gostar, ter um cabelo cheiroso. Isso faz parte da autoestima dele. Ou ele vai acreditar que eu me importo com ele se eu não estou nem esse cabelo dele está sujo, cheio de piolho. É todo um contexto, sabe? É aquela Então, acho que é questão do amor. Às vezes tu não precisa falar que ama, se tu cuida, se tu, né? Se tu dá um carinho, se tu ouve. Então exatamente. é isso Então, aí. eu acho assim que a vida, a casa criança, ela tem essa coisa que eu acho tão gostosa, sabe? É como uma grande família. Eu sei que eles não vão ficar aqui, é provisório, mas no pouco que eles estiverem aqui, eles têm que se sentir pertencentes. Eles têm que se sentir amados, eles têm que se sentir confortáveis, eles têm que sentir desejo de ir embora, porque a gente trabalha a esperança, a fé, que aqui é provisório, mas que nesse tempo provisório vamos fazer o melhor para minimizar ao máximo o que nós podemos fazer, apesar dos danos já causados. Mas a gente faz eles sonharem que não, que Deus está no controle, que Deus está trabalhando em prol deles, para a família deles se recuperar, ou para eles terem uma nova família. A gente está sempre buscando injetar fé, esperança, de que dias melhores virão para eles. Tem Verdade. dias melhores. Independente do trauma, independente da perda, independente do sofrimento, do abuso, tem algo bom ainda para acontecer. Eu acho tão bonitinho que nós estávamos aqui conversando esses dias, eu, a Márcia, uma das crianças, e essa criança era uma criança assim que ela tem um potencial muito grande. E eu Uhum. falava, Márcia, a gente precisa investir na vida dele, talvez até conseguir uma bolsa numa escola, porque ele vai ser um cientista, ele vai ser um menino, ele tem potencial. E aí a Márcia falou, mas e se ele volta, né? A família não der esse incentivo? Mas nós vamos estar lá, nós vamos estar lá para incentivar. Vamos ver só o que dá para fazer. Aí ele falou, aí ele passou por nós ali na conversa, ele falou assim, tem que ter fé, né? Tem que ser otimista, né, Jô? Eu falei, isso, né, tia Márcia? Então eu achei tão bonito dele, sabe? Quer dizer, ele chegou aqui falando só em descrença, que nada funciona, que ele não Sim. acredita em nada, que ele não acredita em ninguém, sabe? Ele é um menino um Uhum. pouco maior, vai fazer 11 anos. E aí, e ele já chegou aqui e falou, não creio em nada, não gosto de nada, chegou bem duro. E aí tem o quê? Um mês que ele está aqui,
ele falando para nós, incentivando nós, não, temos que acreditar, temos que sonhar. Eu fiquei olhando para a Márcia, eu falei, isso mesmo. Sabe? Eu já falei, brinquei com a Márcia, falei, Márcia, eu não sei se amanhã ou depois ele vai estar perto de nós, mas hoje ele está, vamos fazer hoje, o que a gente puder fazer, vamos fazer o melhor, sabe? Então, graças a Deus que eu tenho a Márcia como uma grande parceira. Ela ama o que faz. A Márcia foi um presente de Deus para a casa da criança. Ai, glória a Deus. Ama, sabe? E as crianças amam ela. Às vezes eu falo, acho que eu tô com ciúme de você, Márcia. As crianças vão embora, eles só perguntam da tia Márcia, hein? Eu Então, acho que se eu estivesse num ambiente assim, pastora Gelma, eu confesso, acho que eu ia querer adotar todo mundo. Eu acho que é meio isso, né? Depois acho que para se despedir é uma alegria, mas também é uma tristeza, porque tu sabe que tu plantou uma sementinha, tu não vai ver mais aquela criança, vai ver só crescer ali, né? Tocar a vida dela depois. Mas é uma alegria também quando eles encontram uma família adequada, estruturada, né? Então é uma mistura de sentimentos, mas eu acho que eu iria querer adotar todo mundo. Você sabe que no início do trabalho eu sofri muito, muito. Quando uma criança ia embora, eu quase morria. Entende? Mas depois, com os anos, eu entendi. Toda criança tem direito a uma família. Ela precisa. O mínimo possível de ficar aqui. Sabe? Na verdade, eu acredito que o acolhimento não deveria existir. Se as famílias estivessem bem, não existiria acolhimento. Eu costumo dizer, Deus não criou acolhimento, Deus criou família. O acolhimento é uma misericórdia para essas crianças num momento tão sofrido da vida delas. Mas onde elas deveriam estar bem, felizes e seguras, era no seio familiar. Verdade, verdade. Mas depois, quando eu entendi, não, eles precisam de casa, eles precisam de família, eles precisam ser liberados, eles precisam ser abençoados, eles precisam ir ou para a família de origem, ou consanguínea, né, sua família consanguínea, ou para uma adoção. Mas ficar no acolhimento, não. Porque por melhor que a gente faça, não é como estar dentro de um seio familiar. E olha que a gente vive com eles. Vive. Eu cheguei a passar praticamente 25 anos, na verdade 30 anos no acolhimento. Os 30 anos eu passei na casa da criança, todo Natal, todo Ano Novo. Por 30 anos. Eu achava, quando eles não podiam ir para algum lugar, eu estava aqui, para estar com eles nessas datas. Deixei de, muitas vezes, estar até no contexto da minha família, para estar aqui, para eles saberem que vocês são importantes. Se vocês não puderem ir, nós também não vamos. Se vocês não estiverem lá, nós não vamos também, mas nós vamos estar aqui. Tu vê, né? E se alguém se interessar, pastora Joelma, quero ajudar a casa da criança Peniel, o que eu preciso fazer? Bom, se a pessoa quer, primeiro ela tem que nos contactar, né? Eu não sei se a Márcia já tinha deixado o nosso telefone. Ela deixou, eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, quando a pessoa quiser entrar em contato. Nós temos vários tipos de doadores, que podem ser doadores, né, vamos dizer assim, tanto doadores recorrentes, como doadores em cima de algum projeto que a gente tenha, que queira fazer, ou para construção, ou pode ser um doador mensal, ou pode ser uma empresa que queira ter o nosso selo amigo da criança. Nós temos dois tipos de selo: o selo amigo da criança para empresas e o selo amigo da criança para igrejas, né? Onde essas pessoas vão estar dentro das nossas redes, nós vamos estar divulgando, tem a questão da sustentabilidade da própria empresa, responsabilidade social, né? Então, tem várias maneiras de nos ajudar. Se a pessoa que vai nos ouvir, que vai nos assistir, quiser, pode entrar nas nossas redes, aí nós mandamos todas as possibilidades, né, para a pessoa. Mas desde uma doação pequena, recorrente, ou alguém que, de repente, ouve nossa história e fala, nossa, vamos terminar de fazer a construção da casa. A gente quer construir o nosso centro de múltiplo uso, né? É para atender melhor as famílias, porque nós também, junto com a casa, nós temos um projeto que se chama Acolhendo as Famílias. As famílias que foram reintegradas, as crianças que voltaram para o lar de origem, nós apoiamos essas famílias. Nós temos reuniões mensais na casa da criança, com café da manhã. Aí vem todas as crianças que estão na família, mais as famílias, para a gente trabalhar com vários temas, ver quais são as dificuldades, o que nós podemos apoiar essa família. Talvez ajudar com móveis, ajudar a construir um quarto, construir, sabe, para melhorar a vida dessa família.
Porque nem sempre eles vão voltar para o pai e para a mãe, mas às vezes é uma avó que pega, é um tio, uma tia, que já tem uma demanda dentro de casa de filhos, né? Essa avó que já está com 2, 3 netos, Aham. eles não querem perder seus netos, seus sobrinhos, mas às vezes é muito difícil para eles. Então a casa, ela faz todo esse papel também de ajudar essas famílias. Fora o acolhimento, a gente acolhe as famílias também. Ah, E são legal. muitas crianças, porque muitas crianças já passaram por aqui. E Aham. adolescentes também, né? Então, se você puder divulgar em nossas redes quando Sim. você quiser. E nós estamos aqui disponível, né, para que venha conhecer o trabalho. Nós temos como ela é muito antiga na cidade, ela tem muita credibilidade no Poder Judiciário, né? Então, assim, a juíza da vara da infância também pode falar da idoneidade daquilo que a casa faz, porque a casa ela é um modelo na área do acolhimento, não só para Campo Grande, mas para várias cidades e para vários lugares também fora do nosso estado, né? Então, Uhum. ela tem todas as certificações, ela tem vários prêmios, até mesmo na primeira infância, acabamos, né, de receber uma medalha na primeira infância, né, a nível nacional também, né? Então, é um trabalho que passou pelo longo dos anos e permanece, né? É isso aí. E E um permanece, trabalho bem feito, né? mesmo que cresceu em vários aspectos, não perdeu. É que nem eu falo quando você vai naquela cidade grande, mas ela ainda tem aquele A ar essência. interiorano, aquela coisa interiorana. Eu falo, nossa, cidade grande dessa, mas parece interior ainda, sabe? Então, eu falo que a casa, ela cresceu em muitos aspectos, mas ela ainda é interior, sabe? A vida dela ainda é a mesma. Mas é a mesma e mais leve um pouco, né? Ela está mais leve, as crianças estão muito melhores. Não que não estiveram, mas a maturidade, a experiência, o quebrantamento, né? Vai nos moldando. Ah, legal. Gostaria que tu me falasse que tu poderia nos deixar aí de mensagem para quem quer ser que nem você, quer ouvir a voz de Deus, quer poder viver o que Deus tem para ti como ministério, deixar uma mensagem para as outras pessoas. Eu não sei se viver como eu, mas dentro da sua própria experiência, entender que tudo é fé. Com Deus, não é o quanto você se esforça, o quanto você é bom, mas o quanto você acredita no que ele fez. Então, para mim, aquilo que Jesus disse, está consumado. É o que eu vivo. Ele já fez tudo o que eu preciso para viver uma vida abundante. E se alguma coisa falhar, não foi nele, foi em mim. Então eu tenho que ver dentro de mim por que não está acontecendo determinadas coisas. Porque a fé e a obediência, elas andam juntas. Então, se eu creio, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu não obedeço questionando. Eu obedeço mesmo sem entender. Outro quadrinho que eu tenho mania dos meus quadrinhos, sabe? Eu ganhei um post de uma irmã lá em Curitiba. Lá tem uma base das Irmãs de Maria, que é uma base em Curitiba de umas freiras cristãs, que são ligadas a uma base na Alemanha. E Uhum. quando eu estava lá, eu seguia um pouco dos ensinamentos da Madre Basileia, que era fundadora dessa irmandade. E eu tinha um desejo enorme de conhecer. E um dia eu descobri que existia uma base delas no Brasil. E eu descobri, nos meus 40 anos, eu fui passar lá. Hum. E quando eu estou ali, elas me deram tipo um quadrinho, mas era para pôr no quadro, sabe? Um papel bem bonitinho, escrito assim: Senhor, eu não te entendo, mas mesmo assim confio em ti. Ai, que E aquilo lindo! virou um lema para mim. Então, aí eu mandei colocar uma moldura e eu coloquei no meu escritório. E sempre que vinha aqueles momentos difíceis, eu falava: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Então, esse é o que eu gostaria de deixar para as pessoas que querem viver uma vida naturalmente sobrenatural, fé e obediência. Você não precisa entender, mas você precisa confiar de que você pertence e que você serve a Deus. Essa é Verdade. uma coisa que Paulo, quando ele estava naquele naufrágio, ele diz: o Deus a quem eu pertenço e sirvo.
Então é bem aí, não importa o naufrágio, não importa o momento. Eu pertenço a Ele, pertenço, não tenho dúvida disso. E eu sirvo a Ele. Então minha vida está na mão dele. Então se você quer realmente cumprir um propósito para Deus, você tem que ter essa base bem sólida, esse fundamento de crer, de confiar em Deus, de viver pelo que você crê e não pelo que você sente. E não ficar querendo entender Deus. Como que uma mente como a nossa vai entender uma mente infinita? Não Exato. dá, gente. Então, confie. Deus não tem problema de você falar, Deus, eu não estou entendendo esse momento, mas eu confio no Senhor. Faz as pazes e relaxa aí, seja leve. Olhar o copo mais cheio do que menos vazio, né? Tu sabe que por um bom tempo na minha vida eu não vivi o sobrenatural de Deus. Eu não sabia o que era isso. E comecei a ver nos outros. E eu chegou uma hora assim que eu disse, "Sim, mas eu não quero mais olhar o sobrenatural dos outros. Eu quero viver Sim. o meu sobrenatural. E quando você estava falando a respeito de tu ser mais leve, a respeito de tu ver o sobrenatural de Deus, tu se permitir, eu lembrei de mim, sabe? Porque é uma luta contra a carne, né? Porque tu quer viver aquela coisa extraordinária, mas ao mesmo ponto parece que tu não acredita o suficiente para permitir Deus fazer tu passar por aquele Amém. processo. E quando a gente entrou para a Trade Stars, eu conheci a Trade Stars, foi uma parte desse processo que eu vivi. Porque eu fiquei buscando por muitos anos a minha carreira profissional, algo para mim, e Deus sabia que não era aquilo que Ele queria para mim. E eu batendo o pé, quis ir, e quando Ele me colocou assim num lugar de honra, sabe, Pastor João? Eu estava no melhor lugar dentro de uma empresa, na melhor sala, computador novo, tudo novo preparado para mim. E quando eu cheguei ali, eu falei para Deus: entendi, não é aqui que é para mim estar. Então eu parei e perguntei: mas o que que é? Não estou entendendo, sabe? Não estou te entendendo. Não estou te entendendo, mas o que que é? E Deus começou a trabalhar a respeito disso, as coisas que Ele te dá. Às vezes é uma simples coisa, mas tu tem que fazer o teu melhor pelaquela simples coisa. Então eu comecei a dizer para Deus assim: eu não vou ter mais aquele meu salário, mas o que eu tenho é meu tempo. Então eu vou te dar meu tempo para ti, vou fazer o melhor para ti. E comecei a viver o sobrenatural de Deus. E Deus foi colocando outras pessoas na nossa vida. Eu conheci a Cris, aquela que estava com nós no começo ali. Ela é lá de São Paulo, não conheço ela pessoalmente, mas Deus foi abrindo as portas, foi trabalhando com a vida da gente. E como é lindo ouvir e receber aqui no nosso canal pessoas, assim como você também, que impacta a vida das outras pessoas. É uma sementinha, é uma bênção que a gente vai entregando na vida de outra pessoa. Então, assim, tem sido incrível esse sobrenatural. Tem sido maravilhoso. E é bem isso aí mesmo. A pessoa tem que se permitir viver o sobrenatural de Deus e ter fé. Não deixar de ter fé. Porque passa, né? Passa pelas perguntas e tu pergunta, e agora? E o que vai ser? E a gente é muito humano, quer saber tudo, né? A Mas gente quer ele ser muito sempre tem o melhor. previsível, né? Mas nada é previsível com Deus. É, verdade, verdade. Então tá, eu vou fazer uma brincadeira contigo, é uma brincadeira de palavras. Eu falo uma palavra e tu me responde daquilo que vem no teu coração, tá bom? Família, Segurança, um sonho, um sonho, expandir. um líder, Madre Teresa, a casa da criança Peniel. minha vida, Três palavras que te definem. fé, coragem e amor. E uma frase. Vivendo com fé e avançando para o alvo.
Ai, que lindo. Muito lindo. Muito obrigada. Pastora Joelma, fiquei super honrada, honrada mesmo por te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero profundamente que Deus encha você de bênçãos, a casa da criança também. Levante pessoas, em nome de Jesus, que venha contribuir com esse crescimento, né? E que se nós pudermos fazer parte disso, nós vamos tentar fazer parte da melhor forma possível, tá bom? Tá bom. Bom, eu quero agradecer, eu fiquei muito feliz de ser convidada. A Márcia, quando me falou que ia fazer com vocês a entrevista, eu ainda fiquei pensando, que será que onde que a Márcia tirou isso, né? Mas depois, quando ela falou e eu assisti também, aí eu falei, nossa, que legal, Márcia. Ela é muito querida. A Márcia falou, não, ela é muito querida mesmo. Então, eu estou muito honrada, tá? E estou aqui em Campo Grande para servir você quando você estiver aqui e quem você trouxer junto. Amém. Aí, se Deus permitir, Muito nós obrigada. vamos sim. E vamos seguir a nossa jornada, com fé, com esperança, e vamos em frente. É sim, Muito muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Então, um beijo para você. Fique com Deus e até Obrigada. mais. Até mais. Tchau. Tchau.